Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Jefferson, estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez, galera, para trazer a resenha dessa HQ aqui, chamada Almanac Tex número 55. Será que vale ou não a pena ler essa HQ? Mas antes, galera, de eu comentar um pouquinho sobre essa história, eu já vou pedir para vocês deixarem aquele like aí que ajuda e fortalece demais o canal que está começando agora. E também gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, para você não perder nenhum dos próximos vídeos, porque ainda essa semana eu vou estar trazendo novos vídeos de unboxing e também resenhas de histórias de faroeste, Mágico Vento. Então, galera, bora lá falar um pouquinho sobre essa história de Almanac Tex número 55. Galera, a proposta dessa história aqui do Almanac Tex é trazer sempre duas histórias, onde ela é escrita e desenhada sempre por autores diferentes. E galera, são histórias curtas, que em média tem ali suas 60, 70 páginas no máximo. Essa HQ aqui, ela tem em média 115 páginas e é uma das melhores custo-benefício do Tex. Por quê? Porque, galera, essa revistinha aqui, ela é daquelas que tem a páginazinha, a capazinha mais fininha, mais sensível. Não é um papel cartão. E as folhas aqui dentro são papel jornal. Então faz com que essa revista aqui, ela seja mais barata em comparação com as outras revistas do Tex. E o lado positivo é o seguinte, é que essa história aqui, ela sempre traz duas histórias nessa HQ aqui, uma do Tex e a segunda, geralmente o Tex nem aparece, ou quando ele aparece é de forma bem rápida. Ali poucas páginas, poucas cenas mesmo. Então você ganha aqui duas histórias de faroeste, onde uma é do Tex e outra geralmente não é. E para mim isso é positivo, por quê? Porque nem sempre eu quero ler um faroeste do Tex. Existem outras revistas de Tex também. E é muito bom quando você acaba se deparando aqui com outra história onde o Tex não está envolvido. E galera, eu achei bastante interessante essa HQ aqui do Tex. E falando um pouquinho mais sobre essa edição número 55, ela tem duas histórias, a Maverick Bush e o Retorno do Desesperado. A Maverick Bush foi a que eu mais gostei. Nessa história, a gente conhece o Adam, um cara que ele é um caçador de recompensas e ele é contratado para poder eliminar o Tex. E ele é um caçador de recompensa, está andando ali, de repente ele se depara com a situação, consegue visualizar ali que são criminosos e já vê ali a oportunidade de ganhar uma recompensa. Mas ele não é um cara cruel, um cara ruim ou fora da lei, não. Ele não é. E ele vai lá, se mete nessa situação e acaba se dando mal. E quem salva a vida dele é ninguém menos que o Tex. E quando o Tex salva a vida dele ali, eles acabam ali se juntando, unindo forças para poder vencer aquela situação. E o Tex percebe que o Adam é um cara um pouco diferente, está olhando para ele ali de uma forma esquisita, medindo ele ali. E o Adam, ele é conhecido como um cara muito habilidoso no gatilho, um cara muito rápido. E a gente percebe que ele fica ali, ao mesmo tempo, percebendo que o Tex é um cara legal e meio que hesitando se vai ou não ali realizar o serviço. Ele também fica ali tentado a se testar contra o Tex para saber quem é o melhor, porque o Tex também tem aí uma fama lendária. E em dado momento, eles trabalhando juntos, o Adam acaba revelando que ele foi contratado para eliminar o Tex. E o Tex vai, peita mesmo e pergunta, e aí o que você vai fazer? Você vai querer se testar? E aí a história se desenrola. E galera, é uma história muito boa, muito interessante. Eu gostei como a história se desenrolou, o final dela, a relação do Adam com o Tex. É uma história muito boa, que vale muito a pena ser lida. É uma história curta, tem mais ou menos umas 65 páginas, mas que vale muito a pena. E os desenhos são muito bem feitos, é muito top e eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre esses desenhos agora. E galera, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui agora um pouquinho da arte dos desenhos da primeira história, Maverick Bush. É uma história bem desenhada. O artista ele é bem competente e eu acho que vale muito a pena. Galera, falando agora sobre a segunda história chamada O Retorno do Desesperado, onde quem protagoniza essa história é o Montales. Esse personagem aqui que ele já apareceu em outras revistas do Tex.
E essa história ela se passa quando o Montales ele ainda é um cara mais jovem, ele não é um senhor grisalho. E galera, o início dessa história é muito interessante, é muito boa. O Tex quase não aparece mesmo nessa história aqui. Ele vai aparecer só no finalzinho, de uma forma que eu não gostei. E eu achei que a história foi mais ruim, mais sem sentido, por causa dessa aparição do Tex, essa participação dele. Galera, até a metade da história é muito interessante, você vai lendo ali, você vai realmente tendo um interesse pela situação, pelos personagens, pelo que está acontecendo. Mas da metade para o final, a forma que a história se desenrola, eu achei que ela foi muito apressada, eu achei que foi assim feito às pressas mesmo, ficou um pouco mal feito, eu não gostei. Pareceu para mim, eu fiquei com a impressão de que eles não sabiam como terminar essa história e galera, ficou muito ruim. A primeira parte é boa, mas a segunda perde muito sentido, existe um salto temporal onde tudo se resolve de forma muito fácil. Não parece realmente que foi a mesma história escrita na primeira parte. E galera, também a gente tem uma surpresa aqui, uma reviravoltazinha aqui no final da história, que se não bastasse tudo isso que eu já falei, tem essa reviravolta que deixa a história ainda pior, ainda mais sem sentido. Realmente essa é a palavra, sem sentido. Eu não entendi por que eles fizeram isso. Mas o desenho, galera, a arte é muito bem feita. É uma das melhores desenhos que eu já vi, uma das melhores artes que eu já vi em uma história do Tex. Então, para mim, essa história se salvou pelo desenho, pela arte, a forma que é desenhado, os ângulos que é colocado aqui dos cavalos, eles andando, correndo, muito top mesmo. E galera, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui agora a arte da segunda história, o retorno do desesperado. Olha aqui essa qualidade. Galera, cada quadradinho aqui, cada história contada em cada quadradinho desse aqui é muito bem feito. É belíssimo. Esses ângulos que eles usam aqui, olha que belo. Parece que foi tipo tirado uma foto de baixo para cima. Mas no geral, galera, essa segunda história eu não gostei tanto. A primeira história, de uma nota de 0 a 10, eu daria um 8,5. É uma história muito boa, muito competente. E se ela tivesse mais páginas, ela seria uma história bem melhor. Eu diria que até um 10. Mas com a proposta mesmo é que ela fosse uma historinha mais curta. Então é completamente compreensível. É uma boa história. Já a segunda, eu daria uma nota 6. A primeira parte é muito boa. A segunda pareceu que foi feito de qualquer jeito. Não gostei tanto. Mas os desenhos são muito, mas muito competentes. E galera, como eu falei, no geral vale sim a pena você ler Almanac Tex, porque é uma ediçãozinha mais barata em relação às outras revistas do Tex. E se você não tem muito tempo, vale a pena você pegar esse Almanac Tex, porque você lê a primeira história ali, depois dá uma pausa, depois você volta e lê a segunda história. Então vale a pena. As histórias também são boas, então eu acho que é muito válido você fazer essa aquisição. Se você também estiver completando outra coleção, um mangá, Marvel, DC, mas também quiser continuar lendo Tex, vale a pena pegar o Almanac Tex, porque, como eu disse, é mais baratinho. E é válido também lembrar que o papel jornal e essa capazinha mais sensível, mais fininha, ela só vai até o Almanac número 55. A partir do número 56, esse Almanac Tex ele passa a ter aquele formato mais comum na editora Mitos, que é aquele formato italiano, com aquela folha melhor, com aquela capazinha cartão, uma capazinha de maior gramatura. Então, talvez, esse eu ainda não tenho, não fiz aquisição, mas talvez o valor suba mais um pouquinho. Mas, no geral, vale sim a pena você ler Almanac Tex. Como eu disse, você tem sempre duas histórias aqui, onde nem sempre a segunda história é do Tex. E, para mim, isso é positivo. Para algumas pessoas pode não ser, mas para mim é, porque eu não quero ler sempre o faroeste do Tex. E aqui eu me deparo com outro tipo de história. E galera, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixa aqui no comentário se você gostou, se você se sentiu motivado ou não para ler Tex, para ler Almanac Tex. Isso vai me ajudar bastante, esse feedback. Eu já vou pedir para vocês também deixarem aquele like aí, como eu pedi anteriormente. Vai ajudar bastante. O canal que está começando agora, está começando a crescer um pouquinho agora. E eu vou pedir também para você se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos.
porque eu vou estar sempre lançando aqui novos vídeos de unboxing, de resenhas, e se você não for inscrito, você pode estar perdendo aí um desses vídeos. E essa semana ainda eu vou postar vídeos de unboxing, de novas aquisições e também de resenhas de história de faroeste, mais especificamente de Mágico Vento. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu!